Santos vence o Coritiba e avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Juventude elimina o São Paulo na Copa do Brasil com gol nos acréscimos e aumenta a pressão sobre Roger Machado. Vasco cede empate ao Paysandu após abrir 2-0, mas avança na Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar, beleza? Já vamos começar os assuntos sem enrolação, já falar da vitória da equipe do Santos. O Santos venceu o Coritiba por 2-0 nesta quarta-feira no Couto Pereira, em jogo válido pelo confronto de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Peixe garante a classificação para a próxima fase da competição. Depois do confronto de ida ter empatado, os dois times começaram o jogo buscando o gol. O Santos soube segurar a pressão inicial dos donos da casa e resolveram a partida. Ainda no primeiro tempo, com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Fria. Na segunda etapa, com a vantagem no placar, os visitantes recuaram e precisaram segurar a pressão do Coxa, que teve a posse de bola, mas não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Brazão. O Santos, ele avança para as oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o Coritiba fica pelo caminho. A sequência da competição será disputada somente após a Copa do Mundo. Os dois times voltam a atenção ao Campeonato Brasileiro. No domingo, os dois voltam a se encontrar. Isso às 11 horas na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 16ª rodada da competição. Então, uma belíssima classificação aí da equipe do Santos. Beleza, galera? Vamos mudar de assunto, falar do vexame do São Paulo. O Juventude venceu o São Paulo de maneira heróica no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e conquistou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pinheiro e Marcos Paulo abriram vantagem para os mandantes, mas Tapia marcou para o tricolor. Quando a decisão parecia encaminhada para os pênaltis, Mandaca marcou nos acréscimos e decretou a vitória por 3-1 da equipe gaúcha nesta quarta-feira. No outro lado, o tricolor contou com uma expulsão precoce de Ferreirinha, ainda na primeira etapa, e não conseguiu segurar o ímpeto dos mandantes. O atacante substituiu Luciano, que saiu machucado, mas ficou apenas 30 segundos em campo. Roger Machado foi vaiado após o apito final. Luciano, autor do gol do São Paulo no jogo de ida, sofreu uma lesão na coxa direita ainda na primeira etapa, aos 37 minutos. O camisa 10 do tricolor, que até então tentava ficar em campo, desabou no gramado e precisou ser substituído. Dor de cabeça para Roger Machado, que convive com lesões no elenco. E teve esse vacilo aí
do Ferreirinha, né? O Ferreira foi o escolhido de Roger Machado para entrar na vaga de Luciano. O atacante ficou apenas 30 segundos, como eu falei, em campo até ser expulso. Deu tempo apenas para o camisa 11 subir para pressionar a defesa, acertar o braço na nuca de Rodrigo San e ser advertido pelo árbitro. É complicado, viu, a situação aí do Roger Machado com a equipe do São Paulo. Coloca um jogador, o jogador não passa 30 segundos e já é expulso, cara. É complicado, né? E não é culpa do técnico, né? Do cara fazer um absurdo desse, né? Não é culpa do técnico, cara. O Juventude avançou às oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o São Paulo está eliminado da competição. O próximo adversário dos comandados de Barbieri será definido por sorteio, ainda a ser marcado pela CBF, que deve acontecer após a Copa do Mundo. As equipes viram foco para o Brasileirão. No sábado, pela 16ª rodada da Série A, o tricolor encara o Fluminense às 19 horas no Maracanã. Pela Série B, o Juventude entra em campo no domingo às 16 horas contra o Atlético na Arena Sicredi, em São João del Rei, em Minas Gerais. Então, belíssima classificação aí do Juventude sobre o São Paulo e vexame do São Paulo. Por que eu falo que é vexame? Cara, é um time de Série A contra um time que está na Série B. Então, tem que ser dito que é um vexame da equipe tricolor. Beleza, galera? Vamos mudar de assunto, falar do último assunto do vídeo, da classificação com susto da equipe do Vasco da Gama, né? O Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, o duelo em São Januário não foi tão tranquilo quanto se esperava. Dentro de casa e apoiados pela sua torcida, os vascaínos fizeram um grande primeiro tempo e chegaram a abrir boa vantagem no placar com gols de Rojas, de pênalti e Thiago Mendes. Porém, permitiram a reação do Paysandu, que conseguiu empatar e definir o placar final em 2-2. Gols de Tailon e Saldívia contra. Não foi suficiente para o Papão. Como os cariocas venceram por 2-0 no jogo de ida no Mangueirão, ficaram com a classificação. Classificado, o Vasco agora aguarda o sorteio para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, que serão disputadas somente em agosto. O próximo compromisso vascaíno é diante do Internacional no sábado, no Beira-Rio, às 18h30. Isso pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a equipe eliminada, a equipe do Paysandu, volta suas atenções para a Série C do Brasileirão, da qual é líder. O próximo compromisso é diante do Caxias, no próximo domingo, às 16 horas, no Centenário. O Vasco também garantiu mais 3 milhões em premiação. A CBF, paga aos clubes por eliminatória disputada no torneio nacional, por ter entrado na competição diretamente na 5ª fase
os vascaínos já tinham recebido 2 milhões pela participação. Ou seja, somam 5 milhões até o momento. Rojas e Thiago Mendes foram os destaques do Vasco na partida. Porém, ao mesmo tempo, são motivos de preocupação. O colombiano, que marcou o seu primeiro gol com a camisa vascaína, deixou o gramado reclamando de dores no joelho direito e será reavaliado. Ele estava com gelo no banco de reservas. Já o volante foi expulso por uma cotovelada já aos 44 minutos do segundo tempo e será desfalque no primeiro jogo das oitavas de final. Então, Vasco da Gama 2, Paysandu também 2, Vasco nas oitavas de final. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Que não foi inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos!